O céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. A proibição de Moisés era assaz justa, porque a evocação dos mortos não se originava de sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também era objeto de negócio em Moisés, que por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares. Ou seja, mesmo que ele tentasse, mesmo que ele agindo com todo rigor, ele não conseguiu. Sempre aquela pessoa vai lá quietinho, escondido e faz. O outro vai lá e faz. Porque o médium existe de todos os tempos. E o médium, muitas das vezes, se ele não tiver bem educado, bem consciente das suas responsabilidades, para ele ter respeito pelos espíritos, ele vai aceitar e achar interessante ganhar os trocadinhos com alguém que paga daqui, paga dali, ou outros só elogiam. Porque se a pessoa gostar muito de elogio, ele vai se sentir feliz ao ser elogiado pelas mensagens que eles passam. De todas as épocas, sempre existiu esse tipo de comunicação, sempre existiu esse tipo de manifestação. E também, de todas as épocas, existe aquele outro lado de tentar reprimir, de tentar condenar, de tentar ridicularizar, mas não conseguiram, nem Moisés conseguiu, nem depois conseguiram. As seguintes palavras do profeta justificam o acerto. Quando vos disseram, consultai mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei, não consulta cada povo ao seu Deus? E aos mortos se fala do que compete aos vivos? Então aqui já está mostrando, Isaías está mostrando para nós que temos que ter um cuidado com a manifestação. Que temos que ter cuidado com aquela ideia que se tenta vender a nós. Sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã. Capítulo 48, versículo 25. Em todas as épocas existiram esses espíritos que gostam de se passar por Deus, querendo fazer sua justiça. Logicamente que eles queriam tomar algumas atitudes, certos espíritos queriam tomar certas atitudes que se viam coibidos, porque as mensagens espirituais, então, poderiam atrapalhar o plano daqueles espíritos que queriam fazer maldade, queriam usar da mediunidade de forma indireta para provocar determinadas situações e ganhar fama e dinheiro. Porque a mediunidade é de todos os tempos, existem variados níveis de mediunidade, variados tipos de mediunidade. Que esses adivinhos, que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo, revelar-vos o futuro, venham agora salvar-vos. Eles tornaram-se como a palha, e o fogo os devorou. Não puderam livrar suas almas do fogo ardente. Não restaram das chamas que despedirem, nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. As palavras do Antigo Testamento nós temos que prestar atenção porque elas fazem certos jogos. E na hora de traduzir não temos também certeza se foi traduzido coerentemente para os outros idiomas. Ah, mas a Bíblia é a palavra de Deus, mas quem foi traduzir foram os homens. E nem sempre eram pessoas bem intencionadas, nem sempre. Algumas, a grande maioria eram. Mas a hora que nós já temos uma tendência, na hora de traduzir, a gente adequa o texto às nossas tendências. Temos que prestar atenção nisso. Mas aqui faz muito mais uma série de maldições tão nociva à alma quanto aquilo que ele tenta coibir, que ele tenta proibir. É importante que nós entendamos que aqui ele está mostrando para nós que essas pessoas que se façam trabalhar por adivinho, que se façam trabalhar fazendo predições, lendo os astros, lendo o céu, elas também se enganam.
elas também cometem seus erros, elas cometem as suas falhas. E é por isso que nós temos que ter cuidado. As comunicações mediúnicas têm que ser com o fim que Kardec deu para elas. Que os espíritos se manifestam para serem instruídos ou para nos instruir dentro dos princípios cristãos, e a gente vai identificá-los pela escrita, pelo tom de voz. Mas o tom de voz e a escrita, quando o médium está iniciando, nós temos que perseverar na observação e não tomarmos atitudes estranhas e violentas. Como ele fala que as almas vai queimar no fogo ardente, ele está mostrando que aqueles que comercializam com os espíritos, depois da morte, vão estar em regiões infelizes, passando pelas consequências dos seus atos. Nenhum de nós vamos fugir aos parâmetros de uma realidade maior, de uma realidade que infunde em nós a responsabilidade de procurarmos agir e interagir com os espíritos bons e fazermos o possível para nos tornarmos bons e que as nossas mensagens sejam mais compatíveis com o Evangelho. Eis ao que ficaram reduzidas todas essas coisas das quais vos tendes ocupado com tanto afinco. Os traficantes que convosco traficam desde a infância foram-se, cada qual ao seu lado, sem que um só deles se encontre que vos tire dos vossos males. Isso é importante, porque a pessoa que está lá comunicando com os espíritos, oferecendo mundos e fundos para poder receber o dinheiro, como que eles vão agir depois? Como que eles vão estar depois do plano espiritual? Cada um estar ao seu lado, cada um vai arcar com as suas consequências, vão arcar com as suas responsabilidades e terão que reaprender a viver depois em outra encarnação, respeitando o sagrado. Neste último capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios sobre a figura alegórica da Virgem, filha da Babilônia, a filha de Caldeus. Diz ele que os adivinhos não impedirão a ruína da monarquia. No seguinte capítulo, dirige-se diretamente aos israelitas. Agora, quando Isaías estava falando, ele falava inspirado pelos Espíritos ou incorporado pelos Espíritos? É outra questão importante, porque ele está fazendo predições, ele está fazendo maldições, ele não está tão isento de erro com aquilo que ele tenta defender, ele não está sendo tão coerente ao passar as mensagens, ao transcrevê-las de uma forma tão pesada, tipo um rogando praga ou tipo adivinhando o futuro. Vinde aqui, vós outros, filhos de uma agoureira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. De quem vos rides vós? Contra quem abristes a boca e mostrastes ferinas línguas? Não sois vós, filhos perversos da bastarda raça? Vós que procurais conforto em vossos deuses, abaixo de todas as frontes, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas torrentes sobre os rochedos sombraceiros. E ali vinha um outro aspecto que ele tinha que proibir. É quando se começava a fazer exigência de sangue, sacrifício de pessoas, de animais. Ou seja, todas essas ações que envolvia sangue, que envolvia uma magia diferente daquela que era uma comunicação limpa, logicamente seria condenado, seria mostrado para eles que aquele não é um caminho coerente, que aquele não é um caminho compatível, e mostrava também aquele lado sombrio do mundo espiritual para que as pessoas tivessem medo daquela situação, medo daquela realidade. Depositastes vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e bebestes licores em sua honra, ofereceste sacrifícios. Depois disso,
como não se acender a minha indignação? Capítulo 57, versículo 3, 4, 5 e 6. As pessoas que chegam oferecendo bebidas a isso ou aquilo, ele fala nas pedras da torrente, já não está numa condição muito tranquila, muito boa. Já está também sob a influência de espírito também não muito bom, porque se ele está espalhando os licores, ele está bebendo. E se ele está bebendo os licores, ele está sob a ação de espíritos não tão bons, dentro do conceito puramente espírita. Por isso nós temos que saber que sacrifícios e outras coisitas mais que as pessoas oferecem aos chamados espíritos, antes falavam deuses, hoje aos espíritos, não é compatível com a nossa realidade transcendente da vida, quando os bons espíritos gostam de receber orações, de serem esclarecidos e de tomarem as ações de acordo com os desígnios do Pai. Mas os espíritos levianos e maus, esses agem de qualquer maneira, tomam qualquer tipo de atitude e nem se preocupam com as consequências dos atos deles. Essas palavras são inequívocas e provam claramente que neste tempo as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam comércio, associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, proibindo tais coisas e afirmando que Deus as abominava. Sempre vai se colocar para as pessoas que Deus abomina tal coisa. E ali eles vão se retrair, porque ninguém quer ficar no inferno. Todo mundo quer ir para o céu. E se você quer ir para o céu, você não pode fazer aquilo que contraria a vontade de Deus, não pode fazer aquilo que contraria os desígnios de Deus colocados para nós no Evangelho, principalmente no Evangelho de Jesus, quando nós temos o norte a seguir, temos os parâmetros a seguir. Mas naquela época nem tinha Jesus, mas tinha os profetas, que alertavam as pessoas dos cuidados que eles tinham que ter. E Kardec aqui traz para nós a importância de entendermos que não se deve comercializar com os espíritos e também saber que o ato mediúnico é uma coisa sagrada, que deve ser respeitada, que deve ser ajudados, quem precisa de ajuda, para que consigamos criar um mundo mais salvo, mais pacífico, mais cheio de paz, de amor, de fraternidade. Essas práticas supersticiosas perpetuam-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina, ao mesmo tempo que o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. As práticas supersticiosas que foram acontecendo até a Idade Média foram perseguidas e continuaram sendo usadas, continuaram sendo adotadas, e eram perseguidas, eram usadas e adotadas. Ou seja, a doutrina espírita veio desmascarar aquela parte mística e trazer a parte transcendente, objetiva, que vai nos dar meios de conseguirmos agir em prol de uma sociedade mais justa e de uma coletividade mais segura, com mais harmonia em seus corações, que é estudando o livro dos médiuns, praticando e tomando conta, claro. Uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam criancinhas, nem fazem libações para honrar deuses, uma vez que não interrogam astros mortos e agrures para adivinhar seu futuro, sabiamente velada aos homens, uma vez que repudiam traficar com a faculdade de comunicar com os espíritos. Então, a doutrina espírita está totalmente condizente com Moisés, porque nós não podemos traficar, não podemos fazer sacrifícios e devemos agir com respeito com os espíritos também agir com respeito para conosco,
porque se eles são bons, eles já vão ter respeito, se eles já são superiores, vão ter mais respeito ainda. E ali nós vamos começar, então, a estabelecer os nossos planos de ações e as nossas metas a cumprir. Para o bem, para o amor, para a fraternidade. A base da caridade é a base do entendimento e do esclarecimento. Uma vez que os não move a curiosidade nem a cupidez, mas um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se e melhorar-se, aliviando as almas sofredoras, uma vez que assim é, porque o é a proibição de Moisés, não lhes pode ser extensiva. Trabalhando exclusivamente para implantar o bem nos corações humanos, trabalhando exclusivamente para que o bem possa crescer e se fortalecer nos corações humanos, a doutrina espírita, ela vem aperfeiçoar aquilo que Moisés falou. Como tudo na vida passa pelo aperfeiçoamento, a parte mediúnica, nós temos o livro dos médiuns, e já tem um estudo aí na internet, você coloca GEOS, tracinho livro dos médiuns, tracinho PL, vai vir a lista de vídeos do livro dos médiuns, onde você vai estar vendo como e de que forma você deve portar-se numa reunião mediúnica. Que com respeito, com concentração, com amor e fazendo, logicamente, as boas ações progredirem nos corações humanos. Se os que clamam injustamente contra os espíritas se aprofundassem mais no sentido das palavras bíblicas, reconheceriam que nada existe de análogo nos princípios do espiritismo com o que se passava entre os hebreus. Não evocamos por dinheiro, não evocamos para ganhar dinheiro, não temos o trabalho de pitonis ou de pitons para passar a resposta para a gente. Ou seja, nós estamos trabalhando em prol do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria e de adquirir um conhecimento que ele vai vir agregar valores a nós e virá somar valores a nós. A verdade é que o Espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés, mas os seus adversários, no afã de encontrar argumentos que rebatam as novas ideias, nem se apercebem que tais argumentos são negativos, por serem completamente falsos. Então, se nós temos que procurar entender a forma com que Moisés estava falando, era mostrando para as pessoas que aquilo era perigoso. E ali não era uma hora para brincar. Não podia se dialogar com os espíritos de curiosidade, mas somente fazer o trabalho de autoesclarecimento e de procurar também esclarecer aqueles que estão ao redor da gente, ou aqueles espíritos que estão circulando em torno de nós. Porque muitas das vezes esses espíritos são muito mais carentes de serem ajudados do que se imagina. E Moisés, com todo esse argumento de proibir, ele veio nos dar força, mostrando que a gente está no caminho certo, que nós devemos agir dessa forma e devemos reconstruir intimamente as nossas forças espirituais para que fujamos de qualquer tentativa de comercializar com a doutrina espírita. A lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Então a própria lei, se você vai agir de forma charlatã, ela vai se arcar perante a lei dos homens e perante a lei de Deus. Por isso nós temos que estar sempre atentos para não sairmos prometendo, não sairmos querendo que as pessoas tomem atitude A, B e C, simplesmente porque nós achamos melhor, porque o Espírito falou que é melhor. Mas esclarecer a todos sobre os princípios básicos da doutrina espírita e ver, mostrando a lógica que se deve seguir. Contudo, se ele pronunciou a pena última contra os delinquentes, é porque ele falecia meios brandos para governar um povo tão indisciplinado. Esta pena, ao demais, era muito prodigalizada na legislação mosaica, pois não havia muito onde escolher os meios de repressão.
sem prisões, nem casas de correção no deserto, Moisés não podia graduar a penalidade, como se faz nos nossos dias. Você imagina caminhando lá naquele deserto, cada dia estava num local diferente, que eles estavam sempre andando, até tentar chegar na chamada Terra Prometida. Eles vão passando por vários caminhos, várias situações, e Moisés está lá tentando educar o povo, e o povo querendo voltar para o Egito, porque o Egito era mais tranquilo, que nem todo mundo que estava indo ali com Moisés concordava com o que ele estava fazendo. Ou seja, e além do mais, tinha que abandonar determinados hábitos adquiridos, que eram tão prazerosos, tão confiáveis, tão rentáveis. Então, um grupo de situações, um conjunto de situações, foi sendo criada adversa a Moisés. E para que ele mantivesse o povo unido e com respeito para continuar seguindo até a chamada Terra Prometida, ele tinha que impor regras extremamente rígidas. Porque o povo naquela época era naturalmente turbulento, brigão e indisciplinado. Se até hoje ainda somos assim, imagine 2.500 anos atrás, quase 3.000 anos atrás. Além de que, o seu povo não era de natureza a atemorizar-se com penas puramente disciplinares. Carecem, portanto, de razão os que se apoiam na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Cultivaria, ou melhor, conviria, por consideração, a lei de Moisés, manter a pena capital em todos os casos nos quais ele a prescrevia? Aqueles que acham que deve punir as pessoas com a pena capital por comunicar com os espíritos, por comunicar com os mortos, e em outras coisitas que ele pregava também a punição severa, deveria manter? Ou essa agrada-nos menos mais cair no esquecimento? Cada um de nós adotamos um padrão de raciocínio, um padrão de ação. E é esse cada um de nós que vai definir como vamos estar, como vamos conquistar o nosso futuro, o nosso amanhã. Por que então reviver com tanta insistência este artigo? Silenciando ao mesmo tempo o princípio do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é a própria herança. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Cada um tenta adaptar a lei, as regras, a sua própria conduta, a sua própria ação. Por isso, tantas discórdias no mundo, tantas regras e poucas são cumpridas. Porque as pessoas são naturalmente turbulentas, naturalmente gostam de criar problemas. E é necessário que aprendam a viver bem, que aprendam a viver em paz, que aprendam a reconstruir-se intimamente. Porque o nosso amanhã depende muito do hoje.